A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que visa apurar responsabilidade sobre denúncia formulada nos termos da denúncia. Hoje, essa comissão tem como pauta única e específica oitiva ouvir o senhor Alexandre Turri Zeituni, vice-prefeito da cidade de Guarulhos, que responderá às perguntas formuladas pelos vereadores e, após as respostas de todas as perguntas, será franqueada aí a palavra ao senhor Alexandre Zeituni para expor o que de direito no que se refere à sua própria defesa. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de começar, senhor presidente, acho que é importante que os requerimentos formulados na última sessão sejam decididos pela mesa. Eu peço assessoria técnica que verifique quais requerimentos formulados ainda não foram respondidos para que a gente possa dar seguimento aos trabalhos. Se a defesa puder mencionar quais os requerimentos formulados que não foram respondidos... Pois não, senhor presidente. É o requerimento de acariação do perito da Câmara com o perito do vice-prefeito e também a oitiva do vice-prefeito ao final dos trabalhos da comissão. Doutor, eu não compreendi. Vocês estão requerendo que o vice-prefeito não seja ouvido hoje, que ele seja ouvido... Não. Para que ele seja ouvido também ao final, tendo em vista que ele é o investigado da comissão. Esse segundo requerimento já está deferido de plano, né? Era inclusive sobre isso que eu falava na reunião passada, que não tinha sentido, né, a gente não ouvi-lo ao final. Entendia eu naquele momento que era até necessário que ele fosse ouvido somente ao final. Fui vencido, mas tranquilo, está deferido esse requerimento. É que na última sessão, como houve uma confusão, houve no início, houve no fim também, eu queria só deixar bastante claro, já estou satisfeito com a resposta de Vossa Excelência. Sim. Quanto à aclaração, entendo que nesse momento isso não impede a gente fazer o nosso trabalho aqui. Até o final dessa sessão a gente menciona sobre o que foi formulado por Vossa Excelência. Perfeito. E tem um requerimento novo que eu quero formular. Com a palavra. A defesa foi surpreendida hoje, senhor presidente, com um noticiário dando conta de mais um ato, mais um fato de suposta extorsão por parte do vice-prefeito, né? Então eu quero requerer a Vossa Excelência a juntada dessa reportagem de jornal, a juntada da imagem que aparece lá, aparentemente é um pacote de dinheiro próximo ao vice-prefeito, e também a intimação do jornalista para que informe como a denúncia chegou ao periódico e para que apresente a imagem original para que a gente possa fazer uma perícia também nessa imagem. E, no mesmo rumo, requerer a realização de uma perícia para identificar qual é o valor das cédulas que aparecem naquela imagem. Então, Vossa Excelência não deve ter tido contato ainda com a imagem, porque é a notícia que foi veiculada hoje, mas provavelmente foi entregue ao jornalista pelo mesmo motoboy que faz os encaminhamentos a Vossa Excelência. Então, eu peço que encarecidamente a juntada dessa imagem e das notícias, para que a gente possa também trabalhar em cima dessa acusação, que não é feita por aqui, mas que a Casa tem também o dever de investigar. Bom, eu, de plano, também defiro os requerimentos de Vossa Excelência, apenas pondero isso com relação ao meu convencimento pessoal também, que o jornalista ele tem o direito de não fornecer as suas fontes consagradas na Constituição Federal, mas em respeito ao formulado por Vossa Excelência, defiro o pedido formulado. É que esse é um direito do jornalista. O jornalista pode ou não exercer o direito, mas a Casa compete o pedido. Deferido. Mais algum requerimento? Tranquilo? Podemos começar?
Antes de nós iniciarmos os trabalhos de hoje, eu informo a casa e a população, a imprensa, enfim, a todos, que foi formulado nesta casa mais um pedido de investigação em desfavor do senhor Alexandre Turri Zeituni, o que originou o processo administrativo número 1378 de 2018. Em resumo, a denúncia, problemas com relação ao contrato de prestação de serviço de logística e distribuição de bens nas escolas que compõem a rede municipal de Guarulhos. Eu entendo que essa denúncia não guarda qualquer relação com o objeto que a gente investiga nessa SEI e sou, pela devolução do presente PA à presidência da casa, para que providencie o que de direito, mas como não guarda qualquer relação com o que a gente aqui investiga, assim gostaria de encaminhar, e se alguns vereadores for contrário ao encaminhamento, gostaria que se manifestasse. Se não se manifestasse, a gente já encaminharia de novo isso aqui para a presidência com os cuidados de estilo. Bom, nenhum vereador se opõe. Eu peço à assessoria técnica que devolva o presente processo administrativo de número 1378 à presidência da casa para que formule aquilo que entenda de direito. Nesse sentido, gostaria de pedir que o senhor vice-prefeito Alexandre Zeituni se dirigisse à tribuna da casa para que a gente possa iniciar aqui o procedimento de realização das perguntas. Alô? Senhor Alexandre Zeituni, bom dia. Hoje o senhor está aqui para prestar esclarecimentos acerca da denúncia realizada em seu desfavor. Eu, só explicando a dinâmica que eu gostaria que a gente implementasse aqui para ficar fácil os nossos trabalhos. Primeiramente, os vereadores formularão as perguntas para você. Eu peço que você se atenha em responder objetivamente as perguntas que lhe for formulado, e ao final, depois de todos os vereadores terem formulado todas as perguntas, eu vou lhe abrir a palavra para você fazer uso e ponderar o que de direito achar necessário. Tudo bem? Tudo tranquilo. Podemos fazer assim? Lógico. Ok. Então, passamos então às perguntas. Eu inicio comigo, senhor Alexandre Zeituni, e depois eu gostaria de passar a palavra para os vereadores que quiserem fazer também as suas próprias perguntas. Então, passamos então aqui a realizar as perguntas ao senhor Alexandre Zeituni. Senhor Alexandre Zeituni, o senhor conhece o senhor Marco Antônio Ferreira? Conheço o senhor Marco Antônio Ferreira. Senhor Alexandre Zeituni, qual a sua relação com o senhor Marco Antônio Ferreira? Além de relações comerciais, também é meu amigo. Senhor Alexandre Zeituni, o senhor Marco Antônio Ferreira era responsável por arrecadar dinheiro para a sua pré-campanha? Não, não era. Senhor Alexandre Zeituni, o senhor Marco Antônio Ferreira era responsável por estruturar o seu comitê de pré-campanha? Não, não era. Inclusive, ele trabalhava para o senhor Paulo Zu, pessoa que eu venho tentando noticiar para essa nobre bancada, e parece que eu não me faço ouvir. Sim. Senhor Alexandre Zeituni, no arquivo número 10, MP4, existe um diálogo onde o empresário conversa com o interlocutor, e ao que tudo indica seria o senhor Marco Antônio. E eles conversavam sobre o medo de alguém ser pego num comando. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Eu tenho acompanhado muito pela imprensa essa designação que resolveu-se dar.
É importante porque faz parte do interrogatório de Vossa Excelência. Não, eu só vou ouvir em relação à minha pergunta, é isso? Exatamente. Sim. Está depondo, senhor presidente, não tem questão de ordem. Eu fiz uma pergunta, a defesa ela tem direito de questionar sobre a pergunta que eu formulei. Então, eu tenho acompanhado pela imprensa e também aqui nos trabalhos da Casa que resolveu-se designar, chamar a um dos interlocutores de operador e o outro interlocutor de empresário. Tá? E eu vejo que aqui nas perguntas já se iniciou adotando essa mesma linha, essa mesma lógica. A minha pergunta é: a partir de que informação, a partir de qual conceito pré-estabelecido se sabe que um dos interlocutores é um empresário e outro dos interlocutores é um operador? E o que seria esse tal operador? Bom, só respondendo a questão de ordem formulada pela defesa, na minha pergunta eu não falo operador, eu falo interlocutor, né, que é diferente de operador. Interlocutor é com quem você dialoga. Então, não mencionei na minha pergunta operador, friso que quem mencionou operador foi a defesa. Não. Aí, com relação ao laudo, se usa a denúncia do jeito que ela foi formulada. Então, os termos, se depois um vai virar operador, outro empresário, isso é o final da denúncia que a gente vai... É só para poder facilitar os trabalhos, uma forma de a gente poder classificar. Então, retomando a minha pergunta. Senhor Alexandre Zeitúnio, no arquivo 10 MP4 existe um diálogo onde o empresário conversa com o interlocutor, ao que tudo indica, seria o senhor Marco Antônio. E eles conversavam sobre o medo de alguém ser pego num comando. Quando, neste diálogo, o senhor chega no ambiente e o empresário diz: então, por isso que eu marco lá no fundo, para ninguém filmar ele. Dito isso, o senhor pode esclarecer onde exatamente essa conversa foi realizada e por qual razão o empresário marcaria a conversa nos fundos do lugar, por que teria medo de que o senhor fosse filmado? Senhor presidente, este depoente de nada tem medo. Inclusive, eu quero arguir como chegou esse motoboy, que até agora nós não descobrimos nem câmeras no local. O senhor vai ser um dos nossos requerimentos, que eu fui impedido de fazer no último dia, na última sessão, foi de, inclusive, chamá-lo para depor também sobre como chegou esses fatídicos pendrives. Agora, não adianta que este depoente de nada teme. Sabe por quê? Porque eu não faço coisas erradas. Agora, nessa bancada, nós temos que ter respeito com as pessoas. E eu estou pronto para fazer qualquer debate, inclusive com Vossa Excelência. Bom, só, senhor Alexandre Zeitúnio, se a ideia era me intimidar, o senhor não conseguiu? Não, nem me intimidar. O senhor não vai me intimidar com esse tipo de... Eu não sei exatamente do que se trata isso que o senhor está falando. Então, o senhor só limita a responder, senhor Alexandre Zeitúnio, com urbanidade, com respeito à pergunta que lhe foi formulada. Nesse microfone, não existe intimidação. Existe intimidação fora dos microfones. É isso que a gente vem sofrendo. Eu e minha equipe. Eu venho falando, inclusive o senhor sabe que eu estou sofrendo ameaças, mas nada disso vai me furtar de falar aqui a verdade, inclusive das denúncias que eu trouxe hoje e de questões que são importantes para que a gente esclareça toda a demanda aqui trazida por Vossa Excelência. Eu vou reformular a pergunta porque eu não sei se ela foi bem compreendida. Eu peço que isso consta do laudo, eu não formulei nada além daquilo que está aqui. Senhor então, presidente, vou dar mais eu quero dizer o seguinte, eu não tenho, exatamente quanto à sua pergunta, eu não tenho que me esconder de nada. Eu não me escondo de nada. Eu sou a pessoa que cortou os 120 milhões dentro do governo e por isso estou sendo perseguido. Eu não vou me intimidar com esse tipo de intervenção. E esse tipo de intervenção me traz ainda mais força para o bom debate. Chega de emparedar quem vem enfrentando esse modelo sistêmico que não vai perdurar. A cidade mudou.
O Estado mudou e o país mudou. Chega desse tipo de perseguição. Aqui, eu claramente estou falando, o senhor Paulo Zu, eu tenho aqui documentos que eu quero fazer, eu vou fazer a juntada, é sócio do prefeito Guti, é sócio do Nagumo também, do Tiago Nagumo, e foi sócio do Tiago Eike Bonfim Nagumo e do Bruno Sinel Nagumo, e são pessoas que, infelizmente, nós precisamos trazer a baila aqui, porque como eu faria eu quero saber, a gente vem afirmando sobre crime de, vocês vêm afirmando que eu fiz uma intervenção fazendo crime de extorsão. Como é que eu ia extorquir alguém que viaja com o prefeito? Como é que eu vou extorquir alguém que é sócio, que é amigo? Eu tenho fotos aqui, senhor presidente, que eu quero inclusive que saiu nos sites da cidade, fotos aqui, inclusive com funcionários públicos, que hoje são funcionários públicos. É isso que eu quero dialogar. Que conversa é essa? Não vão me emparedar. Essas pessoas são de extremo convívio do prefeito. E eles têm o poder na cidade, não eu. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que um funcionário público não pode ao menos falar comigo. Um funcionário público não pode dialogar, não pode curtir minha página do Facebook porque é perseguido. Já faço um requerimento para que essas pessoas que eu disse aqui venham como depoimento para sabermos quem são exatamente. O senhor vai ter o tempo correto para poder fazer esses requerimentos, mas eu insisto na pergunta, senhor Alexandre Azeitona, porque a pergunta ela não trata. Eu não sei do que se trata o que o senhor está falando, infelizmente eu não sei. Eu ouvi exatamente este áudio que eu tive acesso, porque os outros também eu não tive. É uma outra questão que é incrível aqui, nada a gente tem acesso. Nada a gente tem acesso, isso é muito complicado. Os áudios foram fornecidos para o senhor Tiago França no dia... Não, esses áudios eu tive. Esses áudios eu tive. Perfeito. Não, esses outros eu não tive mais. Eu não tive mais acesso a nada. Entendi. Senhor presidente, só para colocar ordem, dizendo que a pergunta, viu, vice-prefeito, a pergunta se refere a um áudio que já foi periciado e que nos foi dado acesso. Então, sim, eu gostaria que Vossa Excelência refizesse a pergunta para que ele pudesse responder. Já respondi. A questão é que eu não tenho nada a temer. O que se falam, eu não tenho nada a temer. Já estou respondendo para Vossa Excelência. Não tenho nada a temer em lugar nenhum. Se gravaram ou não gravaram, essa foto agora, que é mais um ato intimidatório... Uma foto dentro do meu escritório. Ao final você vai poder fazer uso da palavra e falar sobre qualquer assunto que você quiser acerca da denúncia. Respeito seu posicionamento, mas eu vou falar o que eu achar que devo falar aqui. Então, não é o senhor que vai me guiar. A pergunta que eu formulei para o senhor não... Já disse que nada temo de nada disso. Já disse. Quer que eu repita? Novamente, nada temo. É que a pergunta não trata sobre o seu temor, mas o senhor insiste, então, que a sua resposta eu nada temo. Nada temo. Responda. Por fim, minha última pergunta, senhor Alexandre Azeitona. No áudio número 14.mp4, periciado e constante no parecer juntado aos autos, o senhor diz... Vou sentar aqui, do lado da grana, do lado da grana. O senhor é capaz de contextualizar essa fala, em que momento ela foi feita? Não me lembro exatamente o momento, mas isso eu brinco com todas as pessoas, inclusive muitos aqui brincaram hoje. Eu vi isso num programa até do Júlio, ele brincando com o Dr. Reginaldo Sena, falando, tô do lado da grana aqui. E isso, esse tipo de conversa, é uma conversa ainda mais contextualizada, uma conversa de bar, uma conversa de amigos. Agora, trazer isso para um crime de extorsão, isso é forçar muito a barra. Okay. Bom, eu
não tenho mais perguntas a formular. Gostaria de abrir a palavra aos senhores vereadores que quiserem fazer perguntas ao senhor Alexandre Zeitúnio. Alguém? Vereadores? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor vereador. presidente, o rito da comissão de inquérito, o depoente está prestando um depoimento, nós estamos ouvindo o Alexandre Zeitúnio, e no final da sessão, nós temos que... ele tem que assinar o seu depoimento. Temos o que? Eu não entendi. O vice-prefeito Alexandre Zeitúnio está prestando depoimento. Sim. E pelo rito da comissão, que fala o regimento, ele tem que assinar o depoimento no final da sessão. Sim. Eu pediria a Vossa Excelência quem está relatando as perguntas e a resposta. Necessariamente ele não precisa assinar hoje, porque consta das notas taquigráficas. Ele pode assinar em momento depois oportuno. A norma, senhor presidente, as normas não são assim. O regimento exige que sejam após o depoimento, o depoente tem que assinar as suas declarações, perguntas e respostas. Eu Sim, senhor. peço, Vênia, e gostaria de pedir para a assessoria técnica da casa comparecer aqui um minuto. Solicito suspensão por 5 minutos, senhor presidente. Antes de deferir, só vou confirmar aqui, Geraldo, se for de verdade... Que você, essa a questão, senhor presidente. Mas, é a questão mas da não precisa de comissão. 5 minutos, eu posso fazer com ele aqui em menos de 5 para o trabalho poder fluir. Só um minuto. Suspenso os trabalhos por 5 minutos.
reaberto os trabalhos. Vereador Geraldo, quanto ao questionamento formulado por Vossa Excelência, essa comissão vai adotar o mesmo rito de todas as outras sessões ordinárias e extraordinárias dessa casa, onde a ata dos trabalhos é formulada posterior à realização dos mesmos e fornecido para quem de direito, no caso das nossas sessões ordinárias e extraordinárias, o presidente e o secretário assinar, e nesse caso será posteriormente fornecido para o senhor Alexandre Zeituni e todos os membros aqui da comissão proceder à assinatura da ata e do termo de declaração, mas não prejudique em nada o trabalho da comissão, uma vez que a taquigrafia está produzindo a ata, a TV Câmara registrando o depoimento e a ata sendo a expressão fiel daquilo que nós estamos tratando aqui, pelo princípio da instrumentalidade das formas, entendemos que não há qualquer problema, então registro o questionamento de Vossa Excelência, mas vamos dar seguimento aos trabalhos. Só para colocar minha questão de ordem, senhor presidente, fica registrado a questão de ordem desse vereador. Comissão de inquérito é diferente de uma comissão de estudo ou de uma reunião de sessão de Câmara ou plenária. E caberia, sim, nós colhermos o depoimento e, ao final, o depoente assinar. Essas são as normas. Vossa Excelência é que preside essa comissão, é o entendimento de Vossa Excelência, tá? Mas fica registrado aqui a posição desse vereador. Registrado, vereador. Estávamos no momento em que eu havia terminado as minhas questões e me dirigi aos senhores vereadores. Se mais algum vereador tem questões a formular, a vereadora Genilda pediu a palavra e eu já passo a palavra para a vereadora Genilda formular suas questões. Alexandre Zeituni, na sua defesa, o senhor vice-prefeito disse que não houve crime algum nos áudios apresentados na sessão passada daqui da SEI e que não há motivação, no seu entendimento, para essa SEI ter iniciado, bem como, alegou o senhor, a falta de competência dessa casa para investigar tal situação. O senhor acha que está sendo vítima de uma conspiração política? Sem dúvida nenhuma, vereadora. Sim, por qual motivo? Me parece que está claro que depois do rompimento que aconteceu em setembro, esse vice-prefeito começou a constituir um pequeno gabinete, com condições próprias, e começou a fazer denúncias que eu já vinha levando ao prefeito e diretamente ao prefeito. Essas denúncias que levei ao prefeito e quero hoje já fazer inclusive a juntada, quero falar de cada uma delas e fazer a juntada nessa comissão, ela trouxe um expediente de perseguição. Sofremos ameaças físicas, sofremos ameaças de morte. Eu noticiei isso ao governo central, pedi inclusive até segurança e nada foi atribuído, nada foi feito nesse sentido. A nossa equipe começou a sofrer ameaças também e uma semana antes ao ocorrido, fomos ameaçados com esse vídeo, que me parece que esta foto pode ser até instrumento do vídeo, de um vídeo que tinha essa pessoa, o Paulo Zu, e eu quero deixar muito claro aqui, quem é o Paulo Zu, quem é o Marco. Paulo Zu é uma pessoa que é amigo de infância do prefeito Guti, amigo de infância. O Paulo Zu, ao que me consta, não tem negócios nenhum com a prefeitura, nenhum, mas é amigo do prefeito Guti. E comigo, eu até mostrei o zap para muitos dos colegas aqui, e mostrei também para alguns jornalistas. Paulo Zu nutre de uma amizade comigo, além de termos alguns negócios juntos. Quer dizer, quem conhece meu escritório de advocacia sabe que meu escritório só mexe com direito privado.
empresas, só com empresas. A minha vida toda, eu fui funcionário público 9 meses. A minha vida toda, eu sou professor de direito e advogado e gestor de varejo. Minha vida foi essa, eu nasci dentro das lojas do meu pai, que teve tradição na cidade, foi nascido aqui, morreu aqui nessa cidade, minhas filhas, todos nós somos daqui, dessa terra, e dela nós não vamos sair. E nesse sentido, essa pessoa tem um relacionamento comercial conosco. Tanto o Marcos eu tenho processos com ele também na época que eu era advogado, além de fazer negócios com eles em gestão de varejo. Nesse momento, agora em novembro, dezembro, nós estávamos dialogando sobre uma empresa, que eu não vou falar o nome aqui da empresa em si, mas depois nos meus memoriais finais eu vou inclusive entregar todas as conversas que eu tenho de zap com o senhor Paulo Zu. Era uma empresa, uma franquia de moda masculina que tinha 50 e tantas lojas, mais 10 lojas próprias, que está numa situação difícil. E eu vinha dialogando para ver se a gente fazia algum negócio no sentido de eles ou comprarem ou se associarem para que trouxesse produção da China. Só que me parece que eu fui vítima de uma grande armação, de uma grande falcatrua, de um grande golpe. E um golpe que muito me surpreende vir de pessoas que se intitulam progressistas, pessoas que visitam as grandes bancadas de resistência e se dizem pessoas guardiões da moral e da legislação. O que acontece, vereadora Genilda, é que, pelo que eu estou vendo, me filmaram desde quando fui aos Estados Unidos, porque por conta dos nossos resultados incríveis, que começou com 120 milhões de cortes dentro da secretaria, onde o senhor Paulo Zu esteve presente também, e que filmaram, aquele carro era locado por ele, eu trouxe até a placa, eu consegui a placa do carro, então trouxe a placa do carro também. Então mais um grande golpe. Nós podemos estar falando de uma questão muito maior, de crimes internacionais, falando inclusive de questões, eu vou iniciar aqui falando de tributação, quando liberaram a tributação de um secretário de saúde da cidade, aqui, mas isso pode chegar em questões estaduais, porque existe tributação de ICMS, que é a maior tributação do comércio, que pode chegar até nos grandes supermercadistas da cidade, e é isso que eu quero dialogar. Tá, o senhor então tem afirmado que o senhor vem sofrendo ameaça. Por parte de quem tem sido essas ameaças? Eu não sei exatamente, são pessoas, a última... Pararam agora uma pessoa de minha equipe, 2 motoqueiros com capacete, pararam e falaram: pede pro louco parar de falar, porque senão vai morrer todo mundo. É assim que nós estamos sendo tratados. O senhor também disse aqui na última sessão dessa SEI, de que que esse vídeo, esse áudio foi colocado em questão porque o senhor se recusou a se render a uma ameaça. Quem ameaçou o senhor? Eu tenho um boletim de ocorrência e até por conta de segredo de justiça eu vou fazer a juntada para que os membros tenham acesso. Vai ser um dos meus requerimentos. Eu trouxe, mas está no processo que me parece que o Dr. Carneiro já pediu para que trouxesse, está no processo lá e vamos ter outros desdobramentos, se Deus quiser. O senhor afirma que há uma relação entre Paulo Zu, prefeito Guti e o senhor. Qual é a relação que o Paulo Zu tem com o senhor e qual é a relação que o Paulo Zu tem com o prefeito Guti? Comigo eu quero crer ainda, supostamente pode ser que ele esteja envolvido, eu não tenho certeza ainda, mas eu não posso afirmar isso. Mas além de uma relação de amizade, eu tinha também de negócios. Dentro do meu escritório de advocacia e dentro dessa minha função de consultor de varejo, que tenho no meu currículo há pelo menos 15 anos.
E o senhor desconhece qual é a relação que ele tem com o prefeito Guti? O prefeito, ele é muito amigo. Ele esteve, por exemplo, em Nova York com o prefeito na viagem de 2016, antes de nós assumirmos. Foi ele, o Paulo Zu, e os Nagumo também estiveram juntos. Além da... Eu não tenho certeza, mas isso daí, um dos meus requerimentos vai ser o requerimento de passaportes deles também. Me parece que na viagem da China do prefeito, pode ser que ele tenha ido também, mas ele ajudou muito a construção dessa viagem. Eu posso afirmar que aquela agenda, que foi uma agenda positiva, pode ajudar muito. Eu faço esse tipo de intervenção no sentido de demonstrar que não existe nenhuma possibilidade de extorsão. A verdade, quem são os todo-poderosos estão lá. Eles são os todos-poderosos, estão lá e sentados nessa mesa. Eu sou um vice-prefeito que, por conta de fazer denúncias diretamente ao prefeito, estou sendo maculado no sentido... E também por conta dessas pesquisas todas, essa questão de governo de Estado... daí acabam fazendo um processo de perseguição política aí face à nossa pessoa. Só, senhor presidente. Doutor Eduardo Carneiro tinha pedido a palavra, depois o vereador... Eu gostaria de fazer umas perguntas. Geraldo Celestino com a palavra, o vereador doutor Eduardo Carneiro. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia. Bom dia aos colegas vereadores, todos presentes. Eu gostaria, a primeira pergunta com relação à ameaça que o senhor Alexandre Zeituni relata que sofreu. O senhor tem ideia quem fez a ameaça? O senhor tem alguma prova a respeito disso, senhor Alexandre? Já foi dito, nobre vereador, que entregarei a declaração que falaram que eu não tinha feito, a declaração oficial nos autos. Vou entregar nos autos, porque tenho responsabilidade diferente do que vem ocorrendo conosco aqui. Eu tenho responsabilidade e não saio acusando, eu saio apurando. E eu tenho uma declaração no expediente correto, que é dentro de um processo onde me perseguiram, um crime político internacional, onde eu fiz uma denúncia no consulado americano, no Itamaraty e na seccional. E na seccional eu fiz a juntada dessa declaração. Assim que me chamarem a depoimento, também tem outras pessoas que ouviram essa mesma pessoa que arguiu falarmos sobre isso. Perfeito. No inquérito, no IP, inquérito policial 01 de 2018, o senhor relata que esse fato da ameaça, e dentro desse inquérito, inclusive o senhor chegou a relatar um fato que foi contestado pelo senhor Valdemar Tenório, que vai totalmente contra a fala que o senhor relatou. Isso está no inquérito policial. Eu gostaria que o senhor comentasse isso. Podemos fazer uma cariação, inclusive, com ele. Eu tenho outras testemunhas que também ouviram ele falar, além de outros elementos e que começam a surgir. Inclusive, essa foto desse vídeo e tudo mais, que vai ser objeto de uma análise, inclusive, no Ministério Público, se existe perseguição ou não. Mas o senhor concorda que o senhor fez uma denúncia nesse inquérito e que foi contestado pelo senhor Tenório? Não, eu não concordo porque eu não tenho nem acesso à declaração dele ainda, mas posso, assim que tiver... Porque está no inquérito. Perfeitamente, o senhor está me comunicando isso sobre o processo de extorsão, tem alguma relação? Essa é a pergunta que eu estou dizendo. Então, qual é a relação? A relação é de ameaça contra a minha pessoa, não contra a extorsão, que é objeto dessa demanda. Ok. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor reconhece aquele vídeo que é o senhor que fala e que é o senhor Marcos. O senhor reconhece a veracidade?
desde o início, eu disse quem eram as pessoas. Eu, Marco Antônio e o senhor Paulo Zu, sócio, ex-sócio do prefeito Guti, amigo pessoal do prefeito Guti. Ok. Quem é o amigão que o senhor diz nos áudios? E quem é a empresa? Que amigão? Diz nos áudios. O senhor teve acesso. O senhor diz lá que um amigão. Mas, o senhor usou esse então, termo. eu posso apurar, mas eu tenho muitos amigões. Muitos. Eu estou relatando muitos. Então, eu apenas no áudio. Então, As minhas perguntas, senhor Alexandre, elas vão ser especificamente dentro dos áudios, que eu tive acesso, como todos os vereadores, e o senhor também teve acesso. Não vou perguntar nada fora disso. Não o senhor não se lembra quem é o amigão e nem quem é a empresa? Não me lembro, mas também não tenho problema nenhum de revisitá-los e depois fazer uma juntada aqui do que se trata. O senhor Marcos, ele é uma pessoa da sua confiança? Uma pessoa que está dentro do meu grau de amizade, sim, do meu hall de amigos, e é um empresário que foi um grande executivo do Shopping Bom Sucesso, como o senhor Paulo Zu também é do meu hall de amigos, uma pessoa que eu nutro agora com reticências, mas nutro também amizade. Ele foi sócio do senhor? Ainda é sócio? Nunca foi sócio, nunca foi meu sócio. Inclusive aquele áudio... Ele relata isso nos áudios. Não, aquele áudio não relata, que está totalmente picado, doutor Carneiro. Ele fala que era sócio do sogro dele há mais de 15 anos atrás. Outra coisa, sobre a Kawasaki, todos sabem, eu tinha uma loja, eu fui piloto semiprofissional, e pelo menos uns 12 ou 13 anos fazem que eu fechei a loja. Pelo que eu entendi, ele devia estar contando alguma coisa, sendo induzido a erro, como quase tudo que vem ocorrendo nesse áudio. Perfeito. O senhor Marcos, num determinado momento, ele relata dois valores, de 7 milhões e 5 milhões, que uma parte seria para o senhor ou para a sua campanha e a outra parte seria para a Marina. Essa Marina que ele relata é a Marina presidenciável do seu partido? Senhor Carneiro, eu não posso lhe afirmar porque não estava presente, mas quero te dizer o seguinte: o Paulo Zu sempre falava disso, sempre. Cada hora ele falava um valor, inclusive ele falava muito, inclusive da nossa campanha. Ele falou bastante da nossa campanha também, e nunca teve maiores problemas. Eu não tenho problema nenhum quanto a falar de valores com qualquer um dos que queiram fazer doações, até porque é legal. Perfeito. Tá? Fazer um pedido de doação, agora tem que ver se realmente ocorreu. A senhora Marina Silva, presidenciável, ela sabia desta conversa? Ela sabia de alguma coisa que tinha uma parte do dinheiro para ela? Nem eu sabia dessa conversa, doutor Carneiro. Eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores justamente para isso, porque nós temos uma presidenciável que foi citada em uma conversa... Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, só um minutinho. Seriam feitas as perguntas e respondidas as perguntas. Nesse momento, o vereador Eduardo Carneiro avança no questionamento para formar juízo de valor a respeito não só de quem está depondo, como de outras pessoas que estão hipoteticamente citadas no áudio. Então, seria bom que se delimitasse para evitarmos nulidades. Registrado, vereador, mas no caso da pergunta com relação a Marina Silva, eu entendo pertinente porque consta dos áudios, então tudo que tiver nos áudios e nos autos é direito dos vereadores questionar. Senhor presidente, uma coisa é a pergunta em si. Entendo que tudo que consta ali, de fato, deva ser perguntado, pode ser perguntado. O que não se pode é formar juízo de valor a respeito e já conduzir as conclusões a respeito de eventual prática de ato ilícito, até porque o áudio que não contém a conversa do Alexandre Zeituni, contém sim
uma versão única e tão somente do tal interlocutor, operador, empresário, sei lá eu qual é o nome que foi dado, mas nesse trecho específico não existe a participação do senhor Alexandre Zeituni, de maneira que me parece bastante temerário conduzir a conclusão para esse rumo. Registrado, vereador. Eu, até para o andamento dos trabalhos continuar sendo produtivo e que a gente consiga fazer de a bom grado a todos, as perguntas, senhor Alexandre Zeituni, que o senhor entender que não guarda relação com o senhor simplesmente diga que não guarda relação com o objeto da denúncia, que o senhor não tem conhecimento, porque é direito do vereador perguntar aquilo que consta nos áudios e é o seu direito também de não responder. Então, registrado isso, com a palavra o vereador Eduardo Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor Alexandre Zeituni, nos áudios também fala-se de uma cooperativa de crédito. Gostaria de saber do senhor se o senhor foi ou ainda é diretor dessa cooperativa. Eu sou fundador de uma cooperativa, não sei exatamente se é esta que o senhor está afirmando. Sou fundador. O que eu afirmo eu conduzi um processo... é o que está nos áudios. Então, se o senhor me permitir. Perfeito. Eu sou fundador de uma cooperativa que vem beneficiando muitos micro e pequenos empresários na cidade, fomentando a cidade de maneira geral. Portanto, sou fundador de uma cooperativa há por volta de 13 anos, 12 anos. Bom, o senhor Marcos, do qual o senhor diz ser seu amigo, ele relata que a cooperativa de crédito é uma boa forma de colocar dinheiro. Foi isso que ele relata. Dando a entender que seria um formato de se lavar dinheiro. O senhor confirma isso? Além de não confirmar, acho que é leviano o senhor afirmar esse tipo de questão. Eu não estou afirmando. Eu também não afirmo, além do que a cooperativa é regida por normas do Banco Central, onde se exige sigilo, e eu acho temerário esse tipo de colocação. Não, senhor presidente, eu gostaria de deixar claro que eu estou fazendo perguntas baseado nos áudios. Eu vou reforçar a pergunta com relação à sua posição dentro dessa cooperativa. O senhor, na data de hoje, o senhor confirma que o senhor está no exercício do mandato cooperativa? Eu sou conselheiro no exercício do mandato afastado, a pedido. O senhor está afastado desde quando? A pedido. Eu não tenho a data, mas eu posso juntar nos autos. É recente? Recente. Tem alguma relação com essa SEI? Sim, quando fui acusado injustamente por esse processo persecutório, eu achei por bem me afastar, até porque a cooperativa ela é um órgão de economia, um órgão econômico, portanto me senti na obrigação de fazê-lo. Também me afastei da rede de sustentabilidade. Eu vou retomar um fato que já foi dito. Me desculpe de retomar a este fato, senhor Alexandre Zeituni. Porque o senhor disse que foi brincadeira, que o senhor disse que vou sentar aqui, do lado da grana, Por que o senhor disse sentar do lado da grana? Em tom de brincadeira mesmo, senhor Alexandre? Sim. Sim. De qual grana o senhor está se referindo? Se é tom de brincadeira, não é a sua, né, doutor? Essa grana era para o senhor, para a Marina ou para ambos? Para nenhum dos dois. Afinal, era tom de brincadeira. Eu gostaria de ouvir a sua resposta nesse quesito, até porque fica muito estranho, porque hoje, na parte da manhã, nós vimos uma foto do senhor exatamente do lado de uma grana. Eu gostaria de saber se existe alguma relação entre essa grana que o senhor disse que era brincadeira
e essa grana que nós vemos dentro da foto com a sua face? Não, nenhuma relação, até porque, pelo que eu vi, essa foto também vai ser, eu vou mandar inclusive para o OAB, me parece que foi dentro do meu escritório, e precisa ver quais são as condições, mas eu tenho certeza de que nesse sentido foi o senhor Paulo Zu, e quando ele veio do supermercado Nagumo, por acaso, ele veio de lá e dá para ver, na última nota era um bolo de 20, eu achei estranho, foi um dos pagamentos que ele me fez, e eu venho afirmando que ele vem fazendo sim, por conta de gestão de varejo, então, eu já afirmei isso. Agora, isso nada tem a ver com essa grana que o senhor está falando. A verdade é que é mais uma composição de indução a erro de um processo que não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. O senhor se lembra de algum fato dentro do seu escritório com um pagamento em dinheiro daquela forma, em cima da mesa? Sim, me lembro. O senhor contabiliza isso no seu imposto de renda? Sim, contabilizo no meu imposto de renda, sim, senhor. Perfeito. Por enquanto. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, eu já me senti contemplado em várias perguntas que foram feitas, e eu vou me dirigir a uma única pergunta ao vice-prefeito Alexandre Zeituni. Quando recentemente Vossa Excelência, doutor Alexandre, fez uma viagem aos Estados Unidos, e na pergunta que fizeram a Vossa Excelência declarou que era com recursos próprios e com milhas. Posteriormente, Vossa Excelência declarou que aquela viagem foi custeada pelo seu amigo Marco Antônio. Qual a relação que Vossa Excelência tem com o Marco Antônio? Nunca declarei que foi custeada pelo senhor Marco Antônio. Todos os acertos, por exemplo, se alugamos um carro, ele pode ter alugado o carro, eu não me lembro exatamente, que custou $280 por volta disso, a semana inteira, e eu rachei com ele. Não tem... Eu gastei por volta, eu não lembro, não posso afirmar exatamente, está nos autos da juntada lá, mas tudo que eu fiz, tudo eu custeei a minha e ele custeou a dele, podendo ser contratado por ele ou por mim. Qual a relação comercial que vossa Nós já fizemos alguns negócios juntos. E eu também represento, o nosso escritório representou ele em muitos processos. Satisfeito, senhor presidente. Pelo amor do senhor presidente. Eu gostaria só de complementar a pergunta do vereador Geraldo. Como o senhor teve vários negócios, o senhor tem esses contratos com essas empresas? Não. Isso não é objeto da demanda. Senhor presidente, o depoente relatou que ele tem uma relação comercial. A pergunta ela é pertinente, visto que, se ele tem uma relação comercial, ele tem que ter um contrato, um recibo a respeito dessa prestação de serviço. Registrado, vereador, mas é direito do investigado responder da maneira como bem ao prover, né? Se ele diz que não tem contrato e que não tem importância para a causa, entendo que está registrado da maneira como ele se manifestou. Eu vou passar a palavra para a vereadora Carol Ribeiro e aí depois eu passo a palavra. Com a palavra, a vereadora Carol Ribeiro. Bom dia a todos e a todas. Senhor vice, agora há pouco o senhor afirmou à vereadora Genilda que a sua equipe sofreu ameaças e que essas ameaças vieram de motoqueiros. Eu gostaria de saber se foi feito algum boletim de ocorrência a respeito dessas ameaças? Não foi feito, eles ficaram com muito receio em fazer. Tá, obrigada. Com a palavra, o vereador Toninho da farmácia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos presentes, todos que nos assistem. A questão de ordem Zeituni, o senhor foi até Miami, na volta, os senhores
passando pelo aeroporto de BH, de Belo Horizonte, o senhor foi abordado pela Polícia Federal, alegando que o senhor estaria trazendo dinheiro ilegal. O senhor sabe quem fez essa denúncia? O que aconteceu, assim, com precisão mesmo? Quem foi que fez essa denúncia? Outro questionamento. O senhor citou aqui agora há pouco que, ou deixou no ar, que uma rede de supermercado pode estar sendo beneficiado com o ICMS na cidade de Guarulhos. Isso é real? O senhor tem o nome dessa rede de supermercado? Ou esclarece com precisão, que aqui nós estamos apurando o que realmente está acontecendo, com toda a transparência. Obrigado. Obrigado, vereador Toninho. Primeiro, quanto à minha descida, a minha volta de Miami. Eu cheguei, já tinha o meu nome, a Receita Federal e a Polícia Federal em Belo Horizonte. Vim por Belo Horizonte, doutor Carneiro, porque é mais barato. Não descia aqui. Era muito mais barato descer em Belo Horizonte, então vim por Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, estava a Polícia Federal e a Receita Federal, que muito bem me atenderam, mas passamos por um grande constrangimento, chegando a nos deixarem nu, tanto eu quanto minha esposa, com uma denúncia de que eu estava trazendo divisas. Foi constrangedor, mas superamos isso. Também fiz um questionamento à Receita Federal, que disse que foi a Polícia Federal. Estão apurando agora, não tem ata, não tem, foi realmente mais um ato a ser também, inclusive, ser apurado por essa comissão especial de inquérito. Mas com toda certeza foi mais um ato de perseguição, usando instituições. Da mesma forma que eu venho denunciando, já falei nesse microfone e para outros tantos, que esta casa está sendo usada para um processo de perseguição. E falei para o presidente, com toda tranquilidade, falei, olha, as coisas são para sempre, presidente. O senhor que pelo menos se intitula um progressista, as coisas são para sempre. E esta mancha nunca mais vai ser apagada. Porque o que nós estamos vendo aqui, de verdade, é um descalabro do que deveria ser um parlamento que equilibra realmente as questões políticas da sociedade, com todo o respeito, com toda a vênia a esta casa, porque nós já apontamos inúmeros erros. Um é gravíssimo, que pode causar até cassação de mandato, e no momento correto nós vamos fazer uma representação no Conselho de Ética e Decoro da casa, que é ter se furtado de fazer a primeira sessão. A primeira sessão não existiu. A vereadora Genilda já disse, eu já disse, e cada um dos vereadores que estiveram aqui já me disse também, porque não houve a sessão, não tem nada nos autos. Eu já venho afirmando isso. A determinação do doutor Carneiro como o relator, isso é totalmente descabido, e isso, no momento propício, vai ser demandado, no sentido de ser resolvido. Pedi, inclusive, para o próprio presidente, para que cada um dos vereadores afirmasse aqui se houve a sessão, e ele se furtou dessa responsabilidade em deferindo esse pedido, o que vai causar um desdobro. Até peço para o pessoal da Ordem dos Advogados que aqui presente também se aterem a isso, além do absurdo que foi o desentranhamento do nosso laudo pericial. Foi um absurdo isso não existe em nenhum tipo de procedimento ditatorial.
Quanto à segunda demanda, a questão dos supermercadistas, me parece que isso é sistêmico. Eu estou estudando melhor a causa e no momento propício eu trago a demanda para esta SEI. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carneiro. Eu gostaria também de fazer uma pergunta nesse raciocínio da viagem, até para a gente concluir o raciocínio a respeito das colocações do senhor Alexandre. O senhor relatou que o senhor foi na classe executiva porque o senhor usou umas milhas fazendo o upgrade. Foi isso mesmo? As milhas do senhor? Sim, senhor. Bom, o que eu vi anexado é que essas milhas não eram do senhor. Não, era do senhor Marco. Inclusive, eu já devolvi para ele agora há pouco tempo. Então, eu perguntei se era do senhor, o senhor disse que era do senhor. Agora o senhor disse que já não é do senhor. Não, senhor não, senhor, se eu fiz o upgrade com milhas. Sim, fiz o upgrade com milhas. E, segundo, de quem eram as milhas? Do senhor Marco, que ele me emprestou. E acabei de fazer uma compra para ele, há pouco tempo atrás, de uma TV, que devolvi as milhas para ele. Porque já disse, eu não tenho nada a esconder. Perfeito. Inclusive está no inquérito, hein? Coloquei no inquérito. Na sua passagem pelo aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, o senhor foi autuado pela Receita? Não fui autuado. Autuação? Olharam 3 vezes minha mala, abriram minhas malas, me levaram pro toalete masculino com um policial. Eu tive que me despir. Minha esposa foi com uma policial feminina, teve que se despir e nada encontraram. Nenhum de vocês dois teve nenhuma autuação? Nenhuma, doutor. Perfeito. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Moreira. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar o Alexandre Zeituni, com todo respeito, vice-prefeito, eu estou aqui fazendo meu papel de vereador. Portanto, eu quero ler aqui, eu vou fazer só apenas duas perguntas, na verdade. São curtas, mas eu tenho que ler um trecho aqui que foi periciado. Fala aqui. Interlocutor, são 8 meses, vírgula, aqui está. Está vendo aqui? Empresário, empresário, tá, 211 vezes 8. O interlocutor, isso é para estruturar o que você viu aí, tá? Ok? Isso é o comitê. Essa é uma pergunta. A outra pergunta cita a Marina em 90% de chance de estar junto na viagem. Pergunto, a Marina esteve na viagem com você? A Miami? A primeira pergunta, ela não esteve na viagem conosco. A segunda eu não entendi bem. Quer dizer, a primeira eu não entendi bem. O que eu... Posso repetir, senhor presidente? Pode. Senhor Moreira, eu confesso que eu entendi a pergunta que Vossa Excelência fez e eu faria essa mesma pergunta já na sequência. Se me permitir, eu contextualizo a pergunta, senhor Zeituni. No áudio 4.mp4, não sei se você está com o laudo aí, mas eu faço a leitura. É um áudio entre o interlocutor e o empresário, que aqui o senhor já disse que esse interlocutor é o senhor Marco, e o empresário seria o Paulo Zu, só para contextualizar. Perfeito. E aí o interlocutor diz, são 8 meses, está aqui, ó, tá vendo aqui? E aí o empresário diz, e aí o empresário segue, tá, é 211 vezes 8. E o interlocutor diz, isso é para estruturar o que você viu ali, ok? Isso é o comitê. E segue no áudio 5.mp4. O interlocutor, supostamente, como disse o senhor mesmo, o senhor Marco Antônio. Aqui é o seguinte, para a gente começar a brincadeira, tá? Isso aqui é um orçamento mensal com 5 colaboradores full-time.
E segue o interlocutor. Eu coloquei 2 viagens mensais, ok? São 2 carros. São 2 carros, tá? Então você coloca 2 carros, são 8 pessoas, ok? E segue o interlocutor. Então você vê ali, aqui eu coloquei a receita, mas a planilha, mas ó, o que eu estou escrevendo para você. Então a pergunta, senhor Alexandre Zeituni, o senhor reconhece que é o senhor Marco Antônio que fez essa fala? O senhor disse que é ele que está nos áudios, os áudios foram periciados, então não há dúvida quanto acerca de quem produziu a fala e com quem conversavam. Senhor presidente, posso? Deixa eu... por que o senhor Marco Antônio procuraria o senhor Paulo Zu para fazer pedidos dessa natureza, beneficiando diretamente a sua campanha? O Paulo Zu é patrão do Marco Antônio. O Marco Antônio trabalha para o senhor Paulo Zu. Primeira questão a se afirmar. Segunda questão, o Paulo Zu falou muitas vezes que queria nos ajudar. Da mesma forma que falou muitas vezes que vai ajudar o prefeito Guti e o Márcio França. Da mesma forma. Pode ser uma das planilhas, alguma coisa que pode ser, tá, é suposto, eu não posso afirmar que eu não... Pode ser até questão eleitoral, sim. Pré-eleitoral, não sei, eu não tenho certeza. Agora, de verdade, nós nunca recebemos esse tipo de valor para isso. O Paulo Zu sempre nos ajudou dentro da composição empresarial, da gestão de negócios, e não estou vendo maiores problemas nesse sentido. Agora, de maneira nenhuma, dá para se afirmar que o Marco Antônio e o Paulo Zu estavam sendo, como é que chama? Extorquidos, né? Senhor Alexandre, até para dar a oportunidade do senhor esclarecer bem essa questão, eu mesmo formulei uma pergunta para o senhor no início dos trabalhos, perguntando se o Marco Antônio seria responsável por arrecadar dinheiro para suas campanhas ou montar o seu comitê. Não era. Agora que poderia... Não é, nunca foi. Ele trabalha para o Paulo Zu. Pode ser que o senhor Paulo Zu tenha pedido alguma coisa para ele. Pela ordem, senhor presidente. Só fazer mais uma questão. Vice-prefeito Alexandre Zeituni, o senhor faz trabalho para Paulo Zu? Eu tenho alguns negócios de novembro para cá. Me parece, de verdade, o sentimento que eu tenho é que pode ter sido até plantado dentro dessa operação. Ele acabou vindo nos procurar por conta dessa empresa que eu falei para vocês aí, de 65 lojas e tal. Portanto, tenho. Mas se alguma vez fez trabalho para ele, fez com contrato? Sim. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela vereadora Carol Ribeiro. Senhor vice, em uma fala dos áudios, o empresário diz que são 12 milhões, 7 para Zeituni e 5 para Marina. Considerando que o senhor desconhece essa fala, que ela não foi feita pelo senhor, em algum momento o senhor pediu para que alguém solicitasse doações para alguém, para o senhor ou para a Marina? Eu gostaria de ter doações de campanha nesse sentido. O Paulo, cada hora ele falava um valor, não sei se é por conta... Ele falou algumas vezes, na minha frente até, eu vou ajudar, vou fazer, vê lá, Marco, sabe, um jeito meio despojado, porque ele é um jovem, como o prefeito Guti, vou ajudar da mesma forma que eu ajudo o Guti. Eu falei, tá bom, só que da nossa forma é legal, não é? Não sei. Com a palavra, a vereadora Genilda. Senhor presidente, eu só queria fazer, primeiramente, uma correção na fala do vice Alexandre Zeituni, quando eu disse que eu não estive presente naquela sessão por conta do velório. Eu não afirmei que não teve, eu afirmei que não estive presente. Só para reafirmar, para que as coisas fiquem claras. Doutor Alexandre Zeituni, eu queria te fazer mais uma pergunta. Você disse que o Marcos tem uma relação comercial também, é funcionário do Paulo Zu, tem uma relação de amizade com você e tem uma relação de amizade, então, obviamente, tem uma interlocução entre Paulo Zu e você. Você também disse que há uma relação de amizade entre Paulo Zu
e Guti, minha pergunta diretamente, você, como foi da chapa do prefeito Guti, em algum momento vocês na eleição receberam doação oriunda do Paulo Zu? Eu não sei lhe afirmar, porque de verdade eu não cuidava dessa área. Só, senhor presidente. Senhor presidente, deixa eu só aproveitar que eu estou com o microfone, eu quero te fazer um pedido já formal. Essa vereadora gostaria de ter todos os documentos, todas as atas da CEI até agora, cópia dessas atas, e daqui para frente até o final, tudo que for registrado, eu queria receber pelo gabinete o acompanhamento dessa CEI oficialmente. Pela ordem, senhor presidente. Registrado, vereador, gostaria de pedir para a assessoria da casa que providenciasse cópia integral dos autos e enviasse ao gabinete da vereadora Genilda, bem como de todos os atos daqui para frente que, porventura, sejam realizados, extraiam cópias e enviem ao gabinete da vereadora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só para terminar a pergunta que a vereadora Genilda fez, ela afirmou que não sabe se houve ou não sessão da SEI. E eu afirmo, eu estava presente, eu fiz um pronunciamento, eu afirmo que ficamos até o final aqui com nossa equipe aqui presente, e não houve sessão, até porque não poderia haver uma sessão sem a devida convocação. Mas não houve sessão, eu venho arguindo isso e parece que prego para o deserto. Isso vai causar ainda mais embaraço, no sentido de a gente realmente está nula toda essa SEI no seu nascedouro. Eu venho afirmando, só que acabo não sendo ouvido, principalmente pelo presidente, com toda a vênia que tenho por ele, mas eu pedi para que ele afirmasse se cada um dos vereadores falou que participou, porque se falou que participou, não tem nada nos autos. Aí isso pode chegar, daí é uma representação, inclusive no Conselho de Ética, porque não é possível, não houve a sessão, eu só estou, entenda, e estou fazendo o microfone para não haver nenhum tipo de questão de ameaça, não é ameaça, pelo amor de Deus, eu estou apontando um erro inequívoco, que anula, isso já foi objeto de fala aqui, por vezes, mas estamos seguindo, só para terminar a questão da vereadora Genilda. Senhor Alexandre Zeituni, só para quem nos acompanha poder também ter acesso à informação, o senhor não está pregando no deserto, o senhor formulou essa questão que foi prontamente respondido de que houve a reunião e essa questão está superada. O senhor pode depois, da maneira que achar de direito, fazer o questionamento, beira o desrespeito com os vereadores aqui presentes e dizer que não houve uma reunião, sendo que todos que estão aqui sabem da reunião. Então, acho que não é uma boa estratégia, mas quem faz a estratégia é a defesa, não sou eu. Senhor Alexandre Zeituni, eu não sei se mais algum vereador tem uma questão, eu tenho a minha última, antes de passar para a vereadora Carol, e como não consta ainda dos autos, porque é uma questão que surgiu hoje, o senhor responde se sentir à vontade, senão também não tem problema. Essa foto que surgiu hoje nos jornais, que não consta ainda dos autos, o senhor é capaz de dizer em que momento aquela foto foi realizada? Era uma conversa entre o senhor, eu não vou... em que momento aquilo foi feito? Senhor presidente, eu acho que com a juntada dela, daí eu vou me apropriar, mas me parece, assim, em primeira monta, que eu vi agora na internet, que subiu agora, me parece que foi dentro do meu escritório, novamente, junto com o senhor Paulo Zu, junto com o senhor Marcos, em alguma questão que a gente estava resolvendo. Mas isso pode ser muito bem esclarecido quando, se Deus quiser, aparecer esse vídeo. Mais algum vereador pediu a palavra? Vereadora Carol, depois o vereador Toninho. Ainda sobre a minha questão, senhor vice, o senhor não respondeu se o senhor autorizou alguém pedir algum tipo de doação em seu nome. Não. Vereador Toninho da Farmácia, se quiser fazer uso da palavra... É do lado dele. Aqui, ó. Qual o objetivo do senhor Paulo Zulu ajudar
financeiramente, existia alguma troca, alguma promessa de troca? Ou é porque ele era bonzinho mesmo? Justamente, ele deve ser bonzinho, né? Para doar quantos milhões aí? 12 milhões? Deve ser bonzinho. Bom, mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Eduardo Carneiro. Senhor Alexandre, eu gostaria de perguntar ao senhor, visto que esses áudios, e eu vou falar novamente no fato da presidenciável Marina Silva, do seu partido, do qual o senhor tem uma boa relação, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor comunicou à senhora Marina Silva a respeito desses áudios. Eu não comuniquei diretamente a ela, mas eu comuniquei minha direção municipal, que está presente aqui, sobre essa SEI. Ok. Bom, não há mais vereadores inscritos para falar. Eu, nesse momento, passo a palavra ao senhor Alexandre Zeituni, por um tempo máximo, senhor Alexandre Zeituni, de até 10 minutos para Vossa Excelência se pronunciar acerca da sua defesa e aquilo que achar de direito. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer alguns requerimentos, que me parece que a matéria já foi muito bem debatida, né? Primeiro requerimento é a juntada da sociedade do senhor Paulo Zu com o senhor Tiago Nagumo, Bruno Nagumo, William Wu, e também sociedade, a ficha da JUSESP, que tem todos os sócios. Eu proponho, já gostaria que fosse intimado todos eles, todos os sócios da empresa, para se pronunciarem nesta SEI. Senhor Alexandre, da mesma maneira como veio até essa SEI, o processo administrativo número 1378, né, que em tese poderia guardar relação com o que nós investigamos nessa SEI, veio até a presidência e a gente pediu que fosse enviado novamente, veio até a presidência da SEI e a presidência da SEI devolveu para a presidência da casa por entender que não guardava relação com esse caso. Então, todos os requerimentos que Vossa Excelência quiser fazer, formule por escrito. Mas eu posso fazer justificativa, senhor presidente. Eu gostaria, inclusive, porque demonstra o crime que eu estou sendo... Formule os requerimentos e aí depois, no tempo certo, a SEI vai se pronunciar. Então, com a palavra. Senhor presidente, é que faz parte do processo de defesa, com todo o respeito que tenho a essa presidência, que já disse que, para mim, está atuando de forma parcial e temerária. Eu venho falando isso com todo o respeito que tenho à vossa presidência. Digo que esse documento faz necessário para demonstrar que ele tem acesso direto ao prefeito, que ele tem acesso direto às pessoas que mais têm poderio na cidade. Hoje está claro isso. Eu posso fazer a juntada via requerimento, mas me parece muito claro isso. Gostaria também de fazer uma juntada aqui de uma foto que já foi objeto de mídia, de TVs e sites, que dizem exatamente, mostram o senhor Paulo Zu junto com o senhor Nagumo em Punta del Este com algumas pessoas. E uma delas que eu vou apontar trabalha como comissionada já na prefeitura. As outras eu não sei, tem que passar por um processo de apuração, mas eu acho que é importante essa foto. 3, esta foto do carro que foi objeto de demanda daquela fatídica, daquele fake news que fizeram contra a minha pessoa, foi um carro locado, era um carro do senhor Paulo Zu, para demonstrar que ele era um conhecido. Ele foi lá e eu dei uma volta no carro dele, sim. E eu venho afirmando isso.
4, acho importante pegarmos os passaportes, requerermos os passaportes de viagem do senhor Paulo Zu, do prefeito, do senhor Tiago, que tem uma grande influência na nossa cidade, para demonstrar a exata medida do que eu venho afirmando. Acho importante também, senhor presidente, demonstrar que o senhor Paulo Zu e o senhor Marcos Ferreira trabalham juntos. É importante. Para isso, é necessário, se faz necessário, inclusive os depoimentos efetuados na CPI da Feirinha da Madrugada em São Paulo. Acho que nós temos que trazer o caso para cá também e levarmos o nosso caso para lá também. Porque se eu for objeto de perseguição do jeito que eu venho afirmando, realmente isso acaba tendo outros desdobros. Todo esse procedimento demonstrará, senhor presidente, que não existe nenhum tipo de extorsão por parte desse vice-prefeito, que não tem acesso a nada e nenhuma das questões face à prefeitura. Também trouxe a declaração, senhor presidente, a declaração de aditamento feita das ameaças que sofri. Faço também o requerimento de juntada. E por último, eu venho arguir aqui por que queriam me calar, que eu acho que isso é muito importante. Nesse primeiro depoimento, eu vou fazer apenas os que eu levei ao prefeito, e eu já quero deixar aqui em mãos do seu gabinete, senhor presidente, no sentido de que tome as providências necessárias. O primeiro já é conhecido, eu detalho aqui sobre os materiais paradidáticos, não é, que eu fiz a denúncia em 6/2, falo detalhadamente de tudo que ocorreu. A segunda, eu fiz em 31/10 ao gabinete do prefeito, falando sobre o IPTU, um pedido de cancelamento do IPTU do senhor secretário à época, senhor secretário de saúde, Dr. Roberto Lago, e pai do atual presidente da Proguaru, Dr. Leonardo Lago, que fiz toda uma denúncia aqui dizendo, inclusive, que isso pode ser muito parecido com a Operação Zelotes de Brasília, ou seja, eu acho que nós temos que apurar, essa casa tem que apurar, dentro da junta de recursos fiscais da cidade, o que vem ocorrendo, porque o próprio doutor secretário de Fazenda do município, ele disse que tem outros casos análogos a esse. Ele acabou cancelando depois da nossa intervenção, graças a Deus. Temos o fatídico caso da Agende também, aonde constituíram uma confissão de dívida em 2 laudas, sem falar de objeto, sem falar de nenhum tipo de contraprestação de serviços, sem ao menos apontar a origem desses processos. Isso, para mim, é uma questão extremamente grave. Venho falar também da Caixa Preta da Secretaria de Educação, que, doutora Genilda, vereadora Genilda, isso é muito parecido com o que ocorreu em Brasília, com as pedaladas. Se não entraram nos 25%, usaram o dinheiro da educação para cobrir o caixa por volta de agosto. E agosto, setembro, na minha saída, deve ter ocorrido alguma coisa nesse sentido, até porque estavam atrasando daí os pagamentos. Tem uma questão também que eu fiz uma denúncia da específica
sobre a Inove Serviços de Computador, que recebeu 1.545.166. Era um contrato de 2016 para trás, portanto, era um contrato que alcançava 30% dos valores. Tinha um decreto que falava em 30% de desconto e foi pago integralmente. Portanto, mais um equívoco da Secretaria de Finanças, mas também isso aqui pode incorrer também num problema lá no Departamento de Informática da Prefeitura, que tem indicação de gente graúda daqui da nossa cidade. E eu quero apurar melhor, eu vou fazer questão de acompanhar junto ao gabinete do Dr. Seminaldo. E por último, a última denúncia que fiz ao prefeito dessas grandes, as outras foram menores, é a questão do saldo de caixa da Guarupás. Eu fiz essa denúncia para o prefeito, é uma denúncia gravíssima, que isso pode até viabilizar o nosso passe livre, caso seja apurado. E eu faço uma breve explicação do que é aqui, considerando que a suposta irregularidade consiste em não contabilizar a sobra de valores vencidos e não usados pelos usuários no cartão de transporte. Exemplo, uma empresa deposita no cartão de seus funcionários o valor de 200 e somente é usado 150, sobrando então 50 que não foram usados, o que não é apresentado em planilha, portanto não é contabilizado. Isso é grave. Se realmente apurado esse tipo de questão, isso eu vou fazer a entrega diretamente ao Dr. Seminaldo, que peço para que encaminhe para a Câmara Municipal para ser apurado. E nós chegarmos por conta dessas e outras, as outras eu estou apurando melhor as questões para que a gente traga para esta casa, para que a gente resolva de uma vez por todas os problemas da nossa cidade. Foi por conta disso que eu vim recebendo muitas ameaças. Agora entrego na mão da casa, da Câmara, principalmente do mandato do Dr. Seminaldo, no sentido de que realmente seja resolvido de uma vez por todas essas demandas. Quero também fazer um requerimento para que o próprio presidente seja ouvido, porque me paira muitas dúvidas sobre como o senhor recebeu os pendrives, qual foi a condição, como é que o senhor tratou essa questão, por que não foi pedido câmeras, por que não tem detalhes, quem recebeu esses pendrives, qual é a cor da moto, qual é a cor do capacete, como é a pessoa. De verdade, isso me cheira muito mal, senhor presidente, e nós vamos ter que apurar. Com todo o respeito que tenho, uma pena tudo isso que vem ocorrendo. Vamos ter que fazer esse enfrentamento necessário, enquanto ontem mesmo eu recebo mais uma denúncia do HMU, do HMCA, do Hospital Municipal da Criança, onde as nossas crianças não estão sendo atendidas coerentemente. E nós gastando o tempo do nosso líder de governo, que é médico, e sabe que desta maneira nós não vamos resolver a questão da saúde, mas que principalmente com a Fazenda sendo o grande interventor da saúde, eu vejo um achincalhamento face aos secretários lá, o senhor Iglesias e a senhora Grazi, que não vão resolver, porque toda a construção da prefeitura está baseada hoje dentro da Secretaria de Finanças do município. É uma pena. Eu faço coro aqui a todas as demandas da nossa cidade e venho falar, prefeito Guti, está na hora do senhor retomar a rédea, está na hora do senhor porque não existe, esse governo acabou se continuar nesse modelo. Eu estou desprendido agora para fazer esse bom debate em todas as demandas, inclusive essa do motoboy, se foi recebido nas ONGs, aonde foi recebido, senhor presidente? Eu quero saber aonde foi recebido.
Registrados seus requerimentos, senhor Alexandre Zeituni, se não houver mais nenhum vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, doutor. Como Vossa Excelência bem sabe, o investigado ele tem direito de produzir toda a prova que entende pertinente na defesa das suas alegações. Então, me parece que não da competência, com devido respeito, evidentemente, não é da competência da mesa receber ou não receber o requerimento, receber ou não receber documentos, né? O rito diz, a parte requer, Vossa Excelência analisa, defere ou não defere, e a parte inconformada recorre à mesa que defere ou não defere o pedido. Agora, não receber o requerimento por conta de entender que aquele documento não serve ou é impertinente, me parece absolutamente fora da realidade jurídica e cerceia bastante o direito de defesa. Então, eu peço aqui a Vossa Excelência que aprecie todos os requerimentos formulados e aí sim decida, a seu juízo e a juízo da mesa, se deve ou não deve ser deferido. Mas em nenhum momento eu falei diferente disso, doutor. Eu falei que os requerimentos serão formulados, aqueles que forem pertinentes permanecerão e os que não forem pertinentes não constarão, nos mesmos termos do PA 1378. Eu citei como exemplo que trata de uma denúncia de contrato na educação, barará. Ele não tem pertinência com o que a gente aborda aqui. Veio para mim, devolvi. Do mesmo jeito, a lógica é a mesma, doutor Leonardo. Terminados os trabalhos no dia de hoje, informo a todos os presentes que está agendado para amanhã, aqui nesse mesmo plenário, às 9 horas, a oitiva do senhor Marco Antônio Ferreira, que se deu por citado, salvo engano, segunda ou terça-feira passada, não me lembro o dia ao certo, mas enfim, comparecerá aqui para prestar o seu depoimento também. Agradeço a todos os vereadores pela presença, aos vereadores que não compõem a SEI, mas estão aqui no plenário, à assessoria técnica, aos órgãos de imprensa, ao cidadão e à cidadã que nos acompanha, e até amanhã, então, quando retomaremos os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito com a oitiva do senhor Marco Antônio Ferreira. Não havendo mais assunto a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.